Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Meu nome é Dalva e venho contar meu testemunho. Obrigada, Senhor, por tantas graças, milagres que o Senhor fez e faz na minha vida. E o maior milagre foi ter o privilégio de conhecê-lo. Glória a Santo Deus, que fez tudo o que existe, que tem domínio total sobre tudo e todos. Obrigada, meu Deus Pai, Jesus, meu Rei, meu Salvador, meu tudo. Nasci em uma família espírita e quando tinha 28 anos, meu irmão, que era usuário de drogas, foi internado e durante a internação, meu irmão conheceu a palavra. Quando meu pai estava muito doente, o meu irmão me chamou para conversarmos. Ele abriu a Bíblia e disse: "Minha irmã, tudo que nos foi ensinado quando éramos crianças está errado conforme a palavra de Deus, pois Deus não divide sua glória. O Senhor Jesus é o único que salva, cura, liberta verdadeiramente." Meu irmão afirmava que nossa família esteve sempre no erro e por isso tínhamos tantos problemas na nossa família. Eu comecei a frequentar a Igreja Católica em 2000, mas tinha uma fé morna. Eu não tinha conhecimento do Evangelho. Conheci meu marido em 2003 e nos casamos em 2005. Ele sempre ia comigo na igreja, era católico. Em 2006, nos mudamos de imóvel e conheci uma moça evangélica que me ajudava a organizar a minha casa a cada 15 dias. E também ela trabalhava todos os dias ao lado do meu apartamento. Nos tornamos amigas, hoje irmãs. Ela me alertou sobre muitas coisas. Pregava o Evangelho com tanta dedicação e amor. Eu fazia muitas perguntas. O que me encantou sobre ela foi a sua simplicidade no falar. Um amor para com o próximo, o jeito que ela falava que Deus me amava, eu nunca tinha escutado nada igual. Comecei a me questionar e contei para o meu marido tudo que ela me alertou sobre o Evangelho. E ele dizia que queria mudar de igreja, pois sentia que não estava crescendo espiritualmente. Mas tivemos que nos mudar para o sul por um ano. Um ano se passou e decidimos voltar e retornamos para o mesmo imóvel aonde minha amiga continuou pregando o Evangelho. Em 2010, mudamos de cidade. Meu marido pediu a Deus um emprego em uma específica empresa e conseguiu. Ficamos nessa cidade até 2012, porque ele decidiu pedir demissão da empresa e aceitar um emprego em outra cidade. Eu fiquei muito chateada, pois sabia que ele estava trocando o certo pelo duvidoso. Eu sentia uma angústia, parecia que algo não ia dar certo. Ele começou a trabalhar na nova empresa, na qual teve muitos problemas no início, mas as coisas ficaram um pouco tranquilas com o tempo. Em agosto de 2013, ele começou a viajar o tempo todo. Em abril de 2014, foi demitido e foi trabalhar em outra empresa, em outra cidade e de novo continuávamos afastados. Em ambas as empresas ele não recebeu nada. A primeira faliu e a segunda o dono desapareceu com o dinheiro. Ou seja, ficou sem salário durante um ano, perdeu suas economias, estava com raiva, amargurado. Eu orava, não entendia o que estava acontecendo. Eu ficava sozinha, estudava e trabalhava. Foi aí, no início de 2015, que comecei a frequentar uma igreja evangélica. E quando ele vinha me visitar, ele ia comigo. Gostou muito. Mas ele continuava amargurado, pois para ele o trabalho sempre foi tudo e estava desempregado há meses. Em 2015, voltamos para a cidade natal do meu marido. Ele queria achar um trabalho o mais rápido possível. Ele conseguiu um emprego em 2 semanas depois que retornamos. Ele não teve paciência de esperar, pois tinha outras 2 empresas que queriam entrevistá-lo. Mas ele aceitou um trabalho que tinha que viajar. Fiquei muito triste, pois ele tinha prometido que não ia mais me deixar sozinha, mas de nada adiantou. Nesta época, a minha sogra me ligava sempre preocupada, pois sabia que eu estava morando sozinha mais uma vez. Apesar de sua preocupação, ela defendia a decisão do meu marido. Dizia que eu tinha que entender, mas era muito desagradável escutar os argumentos dela. Eu nunca discuti ou repliquei com ela. Passaram 2 meses e meio. Aí meu marido ligou dizendo que tinha que ficar mais um mês.
Quando desliguei o telefone, eu comecei a chorar. Sinto que foi ali, naquele momento, que a minha jornada com Deus começava. Eu lembro que me ajoelhei na sala e chorei muito. Orei e perguntei ao Senhor: Senhor, isto está certo? Meu marido ficar viajando e eu ficar sozinha? É este o casamento que o Senhor quer para mim? Depois que fiz a oração e as perguntas para o Senhor, em algumas semanas, meu marido começou a ligar muito deprimido, pois me dizia que o chefe dele o maltratava, que ele era extremamente humilhado, que nunca tinha passado por isto e em exatamente 2 semanas meu marido desconfiava que ia ser demitido, mas pediu demissão antes. Voltou para casa e em menos de um mês conseguiu um emprego que não precisava viajar. Eu sempre tive o hábito de ler a Bíblia e ver as pregações, mas não estava frequentando a igreja. Estava procrastinando. Eu era apenas religiosa. Então comecei a ir a uma igreja evangélica próxima da minha casa e falei para o meu marido. Ele se ofereceu para ir, mas ele estava tão arredio, crítico, e disse que aquela igreja não dava, e com certeza existia outra igreja. Nada mudava, ele só pensava em dinheiro. Eu trabalhava a semana toda e também finais de semana para ajudá-lo. Eu sempre tive o hábito de escrever cartas para o Senhor. E em uma das cartas escrevi que não queria permanecer casada com alguém frio, amargurado, e que se tinha algo que eu deveria saber, que o Senhor me mostrasse. Foi aí que, em um mês, meu marido começou a dizer que esta empresa que estava trabalhando tinha um projeto em outra cidade e que ele pediu para participar, que seria muito importante para a carreira dele e que durariam 3 meses. Comecei a questioná-lo por que ele tinha pedido para participar de um projeto e ficaria em outra cidade. Que tipo de homem que se casa e faz isto? Nesta mesma época, descobrimos que o contrato de aluguel ia vencer e ele disse que não iria renovar o nosso contrato de aluguel e que eu ficaria em um imóvel de temporada. Eu comecei a achar que o Senhor queria que meu casamento acabasse. Passaram-se 2 semanas e descobri que meu marido estava saindo com uma mulher há 1 ano atrás. Vi o bate-papo dele com ela no computador. Eu o questionei. Ele tentou negar, mas depois abriu o jogo. Disse que não era nada, que foi só uma fantasia. Disse que me amava, mas que as coisas estavam difíceis entre a gente, que precisávamos de um tempo, que esta viagem a trabalho veio em boa hora, pois seria para ele refletir sobre o nosso casamento. No dia seguinte fui trabalhar e eu comecei a ter um ataque de pânico. O meu coração começou a acelerar, comecei a ter tormento, ouvia vozes. Meu marido saiu de casa no mesmo dia em que eu soube de tudo, mas ele teve que voltar 2 vezes para pegar as coisas dele. Nas 2 vezes que ele retornou e ele estava perto, eu ouvia uma voz dizer: "Pula da janela em frente dele, você vai acabar com esta dor e ele finalmente se livra de você." Foi horrível, meu coração acelerava, eu via tudo escuro. Eu tinha ataques de pânico o tempo todo se não orasse. Quando estava para pegar o trem, ouvia a voz dizendo: "Se joga!" Várias vezes ao dia eu orava no meio da rua. No trabalho, eu ia ao banheiro e pedia a Deus para tirar aquilo da minha mente. Fiz busca na internet sobre se Deus aceitava a separação e alguns sites gospel diziam que podia, outros não. Eu decidi orar e entregar nas mãos de Deus. Na verdade, eu estava confusa e também precisava me tratar, pois o tormento e ataques de pânico que tinha estavam piorando. Comecei a fazer jejum e quando estava no trabalho sempre ia para o banheiro orar. Eu sentia sede de oração e ao mesmo tempo pânico e tormento. Um dia no trabalho fui orar e comecei a sentir o ataque de pânico. O tormento voltava. Fui para o banheiro, fechei a porta e me ajoelhei. Nunca chorei daquele jeito. Foi a pior dor que senti. Eu não conseguia me controlar. Orei. Pedi: "Senhor Jesus, fica comigo, me ajuda a sair desta dor. Misericórdia de mim." Foi quando estava voltando para a área de trabalho, encontrei uma moça evangélica que trabalha comigo. Quando ela me viu, percebeu que tinha algo errado e ela me disse: "Você tem que ir à casa do Senhor.
Ela me falou de uma igreja que frequentava há anos. Sei que Deus colocou aquela moça na minha vida naquele exato momento. Quando cheguei em casa, fui para o site da igreja e abri em uma pregação sobre o centurião de Cafarnaum, Mateus 8. Eu escutei esta pregação muitas vezes. Eu tenho ela no meu celular até hoje. Aquela palavra me libertou do tormento. Quando começava a ouvir o tormento na minha mente, eu repetia: Santo Deus, meu Senhor, eu sei que posso ser liberta deste tormento, se for da sua vontade. Imediatamente o tormento parava. Eu repetia: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem total autoridade. Eu tenho fé que o Senhor já me curou. Mas quando me lembrava do sofrimento que estava passando, voltava. Comecei a frequentar a igreja que a minha amiga indicou. Chegava à igreja meia hora antes do culto, ficava em oração. Eu não podia ficar sozinha. Tinha medo, pois o tormento e o ataque de pânico começavam. Eu permanecia na igreja o dia todo para os estudos bíblicos e só saí da igreja no domingo às 7 da noite. Eu sempre tive que trabalhar aos domingos, mas durante este período eu fui escalada pouquíssimas vezes. E quando era escalada em um horário que iria atrapalhar o culto de domingo, um colega de trabalho trocava comigo. Incrível, pois ninguém nunca queria trabalhar no domingo e eu sempre conseguia trocar. E nas 2 vezes que eu tive que trabalhar no domingo, a escala nunca saiu no mesmo horário do culto. Mas por causa de distância, cheguei atrasada alguns minutos por 2 vezes. Porém, ninguém nunca me chamou a atenção. Tudo obra de Deus. Foi aí que me mudei para o apartamento temporário. Era longe do meu emprego, da cidade. Eu lembro que no dia da mudança tive que pegar um táxi de madrugada, pois tinha que trabalhar até tarde naquele dia. Quando cheguei no bairro, o taxista disse para eu não ficar andando por ali sozinha, pois não era seguro. Assim que ele parou na porta, tinha 2 rapazes e o taxista ficou preocupado. Começou a fazer perguntas. Você está aqui neste bairro sozinha? Você é casada? Cadê seu marido? Por que você está vindo para este lugar sozinha? Eu tenho uma filha, eu realmente estou preocupado com você, menina. O taxista me deixou nervosa, comecei a orar. Mas estes rapazes eram super educados e me ajudaram com 3 malas a subir 4 andares de escada. Eles nunca me abordaram. Sentia que o Senhor estava cuidando de mim. Eu saía muito tarde do trabalho e na esquina do meu apartamento tinha muitas pessoas comprando drogas e usando drogas ali mesmo, no meio da rua, mas ninguém nunca me desrespeitou. Foi um mês difícil, mas fiquei focada em estar na presença do Senhor, em ler, meditar a palavra, mas admito que chorei muito, me sentia descartada, humilhada. Eu sentia que era acordada de madrugada. Eu não consigo descrever como foi incrível. Os meus olhos se abriam e eu estava cheia de energia para louvar, ler a palavra e orar. Sempre dormi bem, nunca tive insônia e em semanas o tormento foi embora. Glória a Deus! Este emprego que tinha não dava para me manter e eu não queria pedir ajuda para o meu marido. Ele sempre pagou o aluguel e quando estava para vencer, ligava e depositava o dinheiro. Foi aí que comecei a procurar outro emprego. Enviei currículos e no outro dia uma empresa me chamou para uma entrevista. No dia da entrevista eu orei, pedindo a Deus que fosse feita a vontade dele. Sinceramente, eu não estava preparada para a entrevista, pois minha mente estava adormecida de tristeza. Fiz a entrevista e no outro dia o gerente me chamou para uma segunda entrevista na parte da manhã. Fui contratada. O Senhor me capacitou para falar naquela entrevista. Ele me deu aquele trabalho. Meu primeiro salário comecei a dizimar pela primeira vez na minha vida. Eu foquei no meu trabalho. Não gastava dinheiro com nada superficial. Sempre lendo o evangelho, orando, vendo filmes evangélicos e louvava. Nunca procurei o meu marido. Ele me ligava e dizia que se eu precisasse era para eu ligar. Percebi que ele se sentia incomodado, pois eu não pedia nada, não procurava. Eu mantinha a educação. Em agosto, no dia do nosso aniversário de casamento, ele ligou. Eu disse para ele desde o início que eu nunca seria amiguinha dele, que eu não ia ficar me colocando nesta posição.
Apesar de amá-lo, de estar sofrendo, eu sabia que eu precisava de Deus na minha vida. Portanto, minha decisão foi estar na presença de Deus, da sua palavra, mas eu sofria muito por ver meu casamento daquele jeito. Eu contei para ele que tinha conseguido um novo emprego, e ele disse para eu não aceitar este emprego. Depois, ele me disse que pesquisou sobre a empresa e que estava muito feliz por eu ter decidido aceitar. Eu disse para o meu marido que Deus me deu este emprego. Eu recebi tantas graças durante o meu deserto. O meu computador quebrou e ficou caríssimo para consertar. Um irmão da igreja ficou sabendo e consertou de graça. Ele me falou: "Você é minha irmã em Cristo Jesus e eu não posso te cobrar." Se eu não tivesse o computador, jamais teria encontrado o pastor Henrique Lino. Eu decidi me batizar na igreja evangélica. Eu estava procrastinando há muitos anos. Eu sentia há muito tempo que eu tinha que voltar à casa do Senhor e também entregar definitivamente a minha vida a Ele. Como disse, eu era apenas religiosa. Às vezes me sentia só, queria conversar com alguém, mas não sobre meu problema. Foi aí que conheci uma moça na igreja durante os estudos bíblicos para a preparação do meu batismo, que também estava com problemas no casamento. Mas nós nunca falamos uma para a outra sobre o nosso problema, mas só de olharmos sabíamos do nosso sofrimento. Muitas vezes, durante o culto ou em uma simples conversa, nos abraçávamos e orávamos pedindo ao Senhor força, sabedoria e discernimento. Obrigada, Senhor, por esta linda amizade. Eu tive que sair do apartamento temporada no final de agosto. Foi aí que mais uma vez eu tive um livramento. Não achava nada. Depois de muita procura, achei um imóvel. A proprietária, desde a primeira conversa, se demonstrou confusa, problemática. Este apartamento era longe e tinha algo que não estava certo. Orei. E um dia antes de me mudar, ela desapareceu. Mas o mais incrível aconteceu quando liguei para o antigo dono do apartamento que morei 3 anos e ele disse que queria muito me ajudar, mas que não tinha nada disponível pelo valor que eu podia pagar. No dia seguinte, o neto dele me ligou e me ofereceu um apartamento perto de onde eu trabalho, num bairro seguro e com um preço abaixo do que eu imaginei. Tudo novinho no apartamento, tudo obra das mãos do Senhor. Me mudei para o novo apartamento. Um dia, buscando na internet vídeos sobre a Bíblia, pois eu queria ler acompanhada de alguém que sabia a palavra. Foi aí que descobri a página do pastor Henrique Lino. Comecei a ver os vídeos sobre o Novo Testamento, comprei um caderno, fazia anotações. Eu via de manhã e quando chegava do trabalho. Um dia fui para o site do Ministério Atalaia. Mais uma vez tive a certeza, o Senhor estava cuidando de mim. Liguei para o pastor Henrique, expliquei que era casada e ele disse: "Veja os vídeos sobre casamento e depois nós conversamos." Eu vi os vídeos sobre casamento e continuei acompanhando as leituras diárias. Que felicidade! Encontrar o pastor Henrique foi um presente do Senhor, pois ele explica a verdade. Tomei conhecimento durante a leitura da Bíblia com o pastor Henrique de que eu tinha que mudar em várias áreas da minha vida, como, por exemplo, parar de ser emocional e seguir os mandamentos do Senhor em todos os aspectos da minha vida. Eu orava para que o Senhor me mostrasse tudo que não o agradava. Orava pelo meu casamento. Eu ainda me sentia culpada, medrosa, insegura. Aí um dia, de madrugada, eu acordei e escrevi tudo do meu passado e presente que desagradava o Senhor. Descobri a minha incapacidade de amar e de perdoar. Vi todos os meus erros, amizades que não agradavam o Senhor. Precisava nascer de novo, como diz no Evangelho de João 2:23, 3:21. Palavra. Na semana do meu batismo, eu tive um pesadelo que o inimigo queria me machucar. Eu acordei em pânico, suando, mas senti a presença de Deus e voltei a dormir. Foi a primeira vez que tive um pesadelo durante o deserto. No dia 9 de outubro, às 18 horas, foi o meu batismo. Lembro de uma irmã da igreja dizer: "Você vai se casar verdadeiramente."
Eu comecei a chorar e meu coração disparou, porque neste momento veio na minha mente que eu falhei no meu casamento e que eu não podia e não posso falhar com Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus. Meu corpo tremia, mas depois do batismo foi uma alegria tão grande. Me senti livre, amada, abençoada. Eu estava tão feliz. Um dia perguntei ao Senhor: Senhor, eu me sinto tão completa e feliz na sua presença, por que tenho que continuar a viver neste mundo? Mas percebi naquele momento que tenho uma missão no meu casamento, no meu ministério. Eu tenho que refletir o caráter, as atitudes do Senhor Jesus, pois assim atrairei pessoas para Ele. A vida cristã é impossível sem Jesus. Eu era assim, tinha uma vida cristã apenas religiosa, mas não tinha o Senhor intrinsecamente vivendo e refletindo em mim, nas minhas atitudes. Neste processo, eu aprendi a falar com Deus, a abrir o meu coração e não ter vergonha de falar sobre os meus pecados, minhas angústias, meus medos para o Senhor. Meu marido sempre ligava. Às vezes eu atendia, às vezes não. Tinha recaídas, chorava, me sentia humilhada, mas começava a ler a palavra. Lia quando Jesus esteve no deserto, Mateus 4:1, e também quando o Senhor Jesus orou no Getsemane, Mateus 26:36. Eu me envergonhava e a dor passava, pois o meu Senhor e Salvador nos ensina no Evangelho de João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra. As pessoas me perguntavam o que estava acontecendo comigo, pois estava tão bonita. Diziam que meu semblante era suave, perguntavam se eu estava apaixonada. Eu dizia que tinha definitivamente entregado a minha vida nas mãos de Deus. Neste processo tive que ficar atenta, pois apesar de não contar nada para ninguém, os assuntos como casamento, separação, família eram sempre abordados. Escutei muitas pessoas ensinando a palavra de Deus sem realmente ter conhecimento. Comecei a me afastar de pessoas que falavam qualquer coisa que discordava com a palavra de Deus. Quero que saibam que durante o meu deserto eu trabalhava, orava, me arrumei para Deus, fazia exercícios físicos. Parei totalmente de ver notícia, fofoca, não entro mais em website que quer manipular meus pensamentos. Eu sempre fui magra, mas perdi muito peso, pois permanecia em jejum. O jejum me manteve espiritualmente focada em estar na presença de Deus. Minhas orações mudaram. Não orava mais por restauração, e sim por conversão. Não queria ficar com um homem que não tem a mente, o coração no Senhor Jesus. Por causa da palavra e dos vídeos do pastor Henrique explicando, eu sabia que meu casamento ia ser restaurado. Eu confiei, eu acreditei. Por isso mudei minha oração para a conversão. O Senhor transformou água em vinho, Saulo em Paulo. Ele também irá transformar o meu marido, pois eu estou sendo transformada a cada dia. Tenho defeitos, todos os dias é uma luta contra a carne, mas tudo posso naquele que me fortalece. O amor de Deus me constrange a mudar. Em setembro foi aniversário da mãe dele. Aí eu enviei um presente pelo correio, pois os pais dele vivem em outra cidade. Os pais dele e nem a minha família nunca souberam do que estava acontecendo. Eu sempre me mantive discreta. No início, meu marido achava que eu ia falar algo para a mãe dele. Eu disse que esse era um problema nosso, não seria correto eu sair por aí difamando ele e também eu, pois sabia que tudo que tinha acontecido também era de minha responsabilidade. A mãe dele ligou para ele agradecendo o presente, mas ele tinha esquecido que era aniversário dela. Depois ele me ligou agradecendo por ter lembrado do aniversário dela. Meu marido disse que a mãe dele sempre me elogiou. No final de outubro, meu marido disse que tinha voltado para a cidade definitivamente e que não ia mais viajar e que gostaria de me ver. No final de semana, marcamos um almoço e depois fomos para um parque perto do meu apartamento. Sinceramente, eu acho que tinha deixado de amá-lo, ao mesmo tempo que sentia feliz porque íamos nos encontrar. Eu orei. E no exato momento em que nos olhamos, o amor voltou.
Foi um amor diferente, misericordioso. Eu olhava para ele e sentia pena, sentia o olhar dele perdido. Nos abraçamos e fomos almoçar. Andamos no parque, só conversamos sobre a viagem dele. Ele disse que não ficou esse tempo todo na outra cidade, que já tinha retornado há 1 mês e meio, que estava morando em um quarto pequeno de temporada, que estes meses foram difíceis, que ele teve muitos problemas no trabalho. Ele já tinha comentado quando ligava que as coisas não estavam indo bem. Na hora de ir embora, eu toquei no assunto sobre o que aconteceu. Ele se emocionou e disse que queria me ver e não queria falar nesse assunto naquele momento. Ele começou a ligar com mais frequência. Nos encontrávamos no final de semana. Ele disse que eu estava bem. Perguntou se eu estava indo para a igreja. Eu disse que sim, que eu tinha encontrado um lugar abençoado, mas que o que importava era que eu tinha começado um relacionamento com Deus mais profundo agora. Meu marido riu e disse que eu sempre fui muito conectada com o Senhor. E eu afirmei que eu era apenas religiosa, que eu estava cega. No meio de novembro voltamos. O meu erro foi aceitá-lo de volta sem antes ter uma conversa séria. Eu estava cometendo o mesmo erro de deixar o meu marido conduzir tudo. Eu tinha lido um livro sobre a mulher sábia que dizia que tinha que aceitar e depois orar. Totalmente diferente do que o pastor Henrique diz em uma das pregações, que temos que ter uma conversa séria antes de aceitá-lo de volta. Por não ter pressionado ele a ter essa conversa séria, me sentia angustiada. Pegou o apartamento, comprou tudo novo, deixou que eu escolhesse tudo do apartamento. Mas a conversa, que era o mais importante, não tinha acontecido. Em algumas semanas, já morando no apartamento novo, achei um vídeo no telefone dele de uma mulher se declarando. Depois descobri que ele esteve com esta mulher durante os meses que estávamos separados. Foi aí que disse para ele que não aceitaria viver com alguém que estava em adultério, porque eu estaria compactuando, aceitando o pecado dele e que Deus não aceitava isto. Ele disse que não tinha mais nada com ela. Ele tentou me poupar de saber a verdade sobre esta mulher, mas descobri que ele saía com ela por mais de 2 anos. Confesso que naquele momento eu falei que ele merecia ter passado por tudo que ele passou. Ele chorou, disse que ele cometeu muitos erros e que não estava com esta mulher e pediu perdão. Eu não voltei para o deserto, mas durante este período eu passei por muita dificuldade. Eu continuava confiando no Senhor, mas olhava para o meu marido e me perguntava: quem é este homem? Por que eu fiquei sabendo tudo apenas neste momento? Comecei a argumentar, mas eu acreditei que o Senhor estava no controle de tudo. Clamei. Esta mulher não parou durante meses de enviar e-mail. Ele bloqueou o e-mail dela, mas ela mandava de outro endereço. Mandava fotos, se insinuava. Mas eu me mantive firme. Fiquei sabendo tudo da vida dela. Não procurei vingança, eu orava. Usei a autoridade que me foi dada pelo Senhor Jesus na minha casa, na minha mente, nas minhas ações. Evangelho de Lucas 10:19 e o livro Efésios. Não foi fácil, mas continuava firme. Descobri que ele foi para lugares esotéricos, o que ele sempre foi contra. Foi tanta decepção, mas continuei clamando pelo Senhor o tempo todo. Perto do Natal, ele me perguntou se podia ir comigo na igreja. Ele me disse que eu não tinha o convidado. Eu respondi que sim, já que era a vontade dele. Eu sempre tive a mania de pregar para o meu marido e ficar em cima dele para ir comigo para a igreja. Por isto, não o convidei antes. Esperei que o Senhor tocasse no coração dele. Pela bondade de Deus, glória a Deus! Ele vai todo domingo para a igreja durante a semana. Abre e lê a palavra. Meu marido sai dos cultos comentando como ele está sendo alimentado. O amigo dele de infância, que é evangélico também, está mantendo contato. Este rapaz tem um testemunho de libertação do álcool e cura incrível. Digo que a mudança está acontecendo da forma de Deus. Eu me aconselhei com o pastor Henrique e segui exatamente o que ele me advertiu.
Eu não tenho palavras para agradecer como o pastor Henrique foi uma bênção na minha vida. Obrigada, Senhor. Hoje sei que não podemos, em hipótese alguma, procrastinar com Deus. Ele tem que ser o centro de tudo, estar em primeiro lugar nas nossas manhãs. Não importa se está tudo bem ou não. Ele é o Deus Altíssimo, o nosso Criador. Nós somos servos. Temos que mostrar a este mundo o caráter de Cristo nas nossas atitudes, no modo de viver. Meu deserto durou pouco porque Deus foi misericordioso comigo. Ele me sustentou, me alimentou. O Senhor me deu forças, me deu a sua beleza, me ajudou a ver que eu dependo totalmente dele. O Senhor Jesus me capacitou e me capacita todos os dias. Termino este testemunho agradecendo a Deus Altíssimo. Obrigada, Senhor, por ouvir as minhas orações, por me libertar do tormento, da falta de alimento, por estar comigo no dia em que tive que fazer a cirurgia, dos meus medos. Obrigada por me amar, pois quando me senti sozinha, corri para os seus braços e senti um amor que ninguém neste mundo pode me dar. Teu amor me traz paz, me traz foco, tranquilidade, felicidade. Teu amor, Senhor, me constrange a mudar. Santo Deus, eu te amo. Continua a moldar a mim e meu marido. Faz de nós verdadeiros servos do teu reino. Que meu casamento reflita para este mundo a tua presença. Eu te louvo, te glorifico. Obrigada pelos meus pastores e pelo pastor Henrique Lino, pois o pastor Henrique me ajudou a enxergar e me direcionou para a porta estreita. Eu agradeço pela sua vida, pastor Henrique. Que o Santo Deus Pai, Deus Filho Senhor Jesus te abençoe, te proteja para sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, traída, abandonado, abandonada, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração e intercessão e orientação e cobertura espiritual. Visitem nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte desse trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor.